Sejam bem-vindos a mais um LusaCast, o nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão, histórias que inspiram e ideias que conectam. Hoje eu estou aqui com a Luciana Félix, gestora de RH com mais de 25 anos de experiência no Brasil e na América Latina. Vamos trocar ideias sobre recrutamento, seleção, o poder do network dentro das organizações e muito mais. Obrigada, Luciana, pela sua presença. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. Luciana Félix, quem é essa mulher tão poderosa, tão bombástica que a gente admira, que a gente vê no LinkedIn e que vê com uma atuação tão interessante, com uma carreira tão sólida como você? Tá bom. Eu costumo dizer que eu sou uma multiplicidade de coisas, né? Então, sou mãe, a Bárbara, de 24 anos, o Enzo, de 14, sou esposa do Ricardo, mãe de pets também, 2 cachorrinhos, atleta amadora desde muito cedo, então todos os dias da minha semana eu arrumo um jeito de treinar, corrida, bicicleta, natação, musculação, então estou sempre treinando e competindo. Gosto de aprender muito, e aprender de maneira estruturada e aprender de maneira não oficial, conversando com as pessoas, observando o que está acontecendo em cada um dos ambientes. Quando eu erro, usando as pessoas como referência, porque eu acho que isso é fundamental, a gente observar aquilo que a gente pode copiar como positivo e aquilo que a gente definitivamente não deve copiar de cada uma das pessoas. Então, ao longo da vida, eu tenho mais de 30 anos trabalhando, mais de 25 ali com recursos humanos, trabalhei em todas as posições de recursos humanos, em todos os departamentos, todas as frentes, como unidade, como regional, como corporativo. Então, eu fiz questão de construir isso porque sempre quis ser uma generalista profunda, né? Tem o meu lado, eu tenho um pilar deles que é mais forte que os outros, mas eu gosto de saber sobre o que eu estou falando, né? Então, eu fui construindo a carreira dessa maneira para me sentir segura, e aí entra um pouquinho das questões das mulheres, né? Sentir segura para eu falar assim, para eu ocupar uma cadeira de liderança, eu tenho que saber do que eu estou falando, eu tenho que saber do que eu estou pedindo, né? As pessoas, elas têm que se sentir seguras de falar comigo, de que eu não sou alheia ao tema. E passei por grandes empresas como Bain & Company, Votorantim, o Grupo Votorantim, tanto na Nexa quanto na Holding, farmacêutica veterinária, voltei para mineração na Landing, hoje em dia eu estou na Anglo Gold Ashanti, como diretora de Cultura, Talento e Desenvolvimento. Então, muitas coisas, muitos papéis, acho que e ao longo desse período, um dos pontos que eu sempre refleti muito é por que o RH? Quando eu comecei minha carreira, eu montava meu currículo e falei assim, o que eu quero fazer da vida? Onde que eu quero chegar? E algumas pessoas dizem, você é muito racional. Sim, eu sou bastante racional, apesar de ser de humanas. E eu sempre pensei muito, por que eu estou aqui? E aí, quando eu entrei na Votorantim, que eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento, eu falei assim, é isso. Mas ainda assim levou uns anos, até eu entender o porquê que era isso, qual que era o meu propósito ali. E hoje eu tenho isso muito claro para mim, né? Que assim, que é descobrir, ajudar as pessoas a descobrirem o potencial delas, para elas aplicarem, ajudar elas a se desenvolverem, elas aplicarem, elas alcançarem o sonho delas. Bom. Então, tô na área que eu tenho que estar. É um grande talento e um grande desafio. Eu queria te fazer uma pergunta. A empresa, a Anglo Gold, já existe há mais de 2 séculos, não é? É uma empresa que é uma empresa consolidada, mas é uma empresa também, uma empresa tradicional, e você entra aí num papel de diversidade e cultura, pessoas. Como é que é isso no seu papel? Mulher, mãe de 4, 2 filhos e 2 pets, essa nossa jornada dupla, tripla, enfim, não é o tema do podcast, e levar assumir essa cadeira tão importante atualmente, mas tão desafiante também. Né? Cultura não é um tema de brincadeira dentro das organizações, é um tema muito sério. Diversidade híbrida, a gente está num país diverso, mas um país que também passa por muitos problemas por conta dessa diversidade. A empresa sul-africana, não é? Então, assim, estamos no Brasil, você é brasileira. Me conta um pouquinho disso especificamente. Trabalhar a inovação numa empresa com tantos anos, né? Quando a gente olha a Anglo Gold,
ao redor do mundo, ela tem um pouco menos de tempo, né? Ali em Gana. Mas a unidade aqui no Brasil, sim, ela já está ali nos seus 2 séculos, né? E tem muita tradição, tem muito do jeito das pessoas. As pessoas, elas se reconhecem, criam laços muito fortes, tanto entre elas pessoas, quanto com os processos que existem. Então, às vezes, você trazer um olhar de inovação é bastante desafiador, porque você mexe com aquilo que as pessoas estão acostumadas a fazerem, mexe com a zona de conforto. Você entra numa zona que é o medo. E as pessoas, quando elas têm medo, elas podem reagir de inúmeras maneiras. Elas podem querer se abrir para entender o que é que está acontecendo, e que são poucas as pessoas que fazem isso. Elas podem se encolher e travar tudo aquilo que tem, ou elas podem simplesmente reagir de uma maneira agressiva e tentar quebrar tudo que tem pela frente, né? Tentando ser mais... seu papel é não deixar que isso aconteça. Exatamente. Então, ouvir muito, né? A cadeira de cultura, ela tem muito desse aspecto. Então, ler o cenário através da escuta, conversando com cada uma das pessoas, do que você observa no ambiente que está acontecendo, porque muitas vezes a situação ela não é falada. Às vezes ela está num slide, às vezes ela está na postura corporal da pessoa quando ela está conversando com uma outra pessoa. Ela diz uma coisa, o corpo diz outra. Então a gente está atento muito a esses pequenos detalhes, e quando a gente vai para a construção dos materiais, a gente vai para uma condução de um comitê, de sucessão ou de performance, essas coisas, a gente conseguir trazer esses elementos de uma maneira muito cuidadosa, para que as pessoas percebam que elas estão sendo vistas, mas de uma boa maneira. Claro. E que isso precisa ser construído junto com elas, porque senão não muda. Não muda. A gente tem que entender que as pessoas, elas só mudam quando inclusive eu falei esses dias isso para o meu marido. As pessoas, elas só mudam quando a desvantagem é maior que a vantagem. E às vezes é difícil a gente reconhecer que a gente tem uma vantagem naquilo que está doendo. Está doendo, mas a gente continua, porque a gente não prestou atenção naquela vantagem que a gente tem ainda. Então, isso tem que ir sendo mostrado aos poucos e com cuidado, para que a cultura vá se adaptando, vá inovando. Então, mesmo com 200 anos, a Anglo, ela tem muito forte tem trazido cada vez mais essa característica de inovação, com automação de equipamentos, sistematização. Não tem jeito de fugir da inteligência artificial. Então, preocupadíssima com as pessoas, com você nesse posto, não é? E as diversas gerações. Me fala um pouco de como é que você consegue colocar isso em pauta, e essa sua preocupação em colocar ali a Y e a Z, colocar os mais velhos, colocar os 50 a mais, se já somos quase nós. Como é que você lida com isso, e como é que a empresa e a sociedade tá vendo isso atualmente? Aqui no Brasil, a gente está num momento bastante oportuno. Eu digo Brasil porque eu andei pesquisando um pouco os outros países, as unidades onde a gente tem empresa, por exemplo, na Anglo. Aqui no Brasil, a gente tem o pico populacional em 2042. Na Argentina vai ser para 2060, mais ou menos. Os Estados Unidos, 2080. A Austrália, mais ou menos 2080 também. E a África, depois de 2100. Quando vai ser no Brasil? 2042. O que é isso exatamente? O pico populacional é quando a gente inverte. A gente passa a ter mais pessoas idosas do que pessoas mais jovens. E aí a gente começa a ter um decréscimo na taxa de natalidade. Uhum. As pessoas estão deixando. Então a população, ela começa a diminuir. Então, a partir de 2042, se a gente continuar nesse ritmo, a gente começa a diminuir a população do Brasil. Já existem alguns países, por exemplo, se eu não me engano, Portugal, Japão, tem alguns outros países na Europa que já viveram esse momento e já estão passando por isso. E você tem uma série de impactos na sociedade, com a previdência, com a saúde pública, porque você começa a ter pessoas mais velhas e aí você precisa ter um tratamento maior, porque quando as pessoas tendem a adoecer mais, ter menos mobilidade e tudo mais.
E, ao mesmo tempo, você começa a ter impacto nos negócios, porque você não tem mais aquele População público jovem. todo que vai entrar nas posições mais júniores. O fato da gente ter a tecnologia cada vez mais intensa pode nos ajudar um pouco com isso, porque eu não vou trazer as pessoas para fazer atividades tão básicas, provavelmente, uma vez que eu automatizo bastante. Mas o risco disso é, eles ainda não são maduros. Então, eu trago eles para fazer atividades mais complexas, e eles têm essas habilidades, porque já nascem no mundo da tecnologia, mas a maturidade emocional para lidar com a situação, um jogo de cintura que a gente foi construindo ao longo de vários anos, e às vezes dando cabeçada, eles vão ter que pular, porque eles já começam numa posição mais complexa, que talvez demande deles decisões que eles ainda não puderam aprender a tomar. Então, a gente precisa... Como é que prepara essas pessoas? Pois é, a gente tem que... A primeira coisa é a gente começar a discutir. Eu vejo muito pouco isso sendo discutido. Quando eu vou para essas mesas para a gente discutir diversidade, ou fala só dos jovens, ou só fala dos jovens, ou só fala dos 50 a mais. E vamos lá, Nossa. não é nem 50 a mais, é 40 a mais. A barreira já começa no 40. Ou seja, a gente já tá vovó, já. Já. É assim, para uma cadeira de diretora, eu estava com 44, uma cadeira de diretora, a pessoa que me entrevistou, ela falou assim, não, você está muito velha. Eu estava querendo alguém com 36. Fiquei passada com essa informação agora. Nunca disse isso aqui. Pois é, eu ouvi da entrevistadora. Então, as pessoas estão despreparadas mesmo. Então, a primeira coisa, a gente tem que conversar que existe esse cenário, que a gente tem que reconhecer que a gente já está nesse momento. E falar que de 2026 para 2042 demora muito, não demora. Menos de 20 anos. A gente tem pouco tempo. E a hora que isso tudo vai acontecendo, a gente vai ter impacto. Eu já falei da previdência, da mão de obra e tudo mais, mas a gente vai ter também impacto na legislação trabalhista. Vai ter uma pressão, porque conforme as pessoas vão ficando mais velhas, teoricamente elas têm mais experiências, elas já têm salários maiores, padrões de vida maiores, então elas vão ter uma expectativa salarial diferente. E aí você vai contratar pelo mesmo preço? Não. As pessoas já estão preocupadas com isso? As empresas com essa visão já estão olhando para isso? Muito pouco. Muito pouco. Nas rodas de conversa sobre diversidade, quando a gente olha os 50 a mais, é muito mais assim, eu preciso trazê-los. Só para cumprir hype. Talvez um hype, talvez porque eles já estejam começando a sentir um pouco da mão de obra, mas eu acho que tem muito do hype, sim. Então fica muito nisso. E aí eu questiono, por exemplo, vamos pensar em trazer mais gente. Olhou os benefícios? Já olhou sua apólice de seguro? Geralmente a apólice de seguro limita nos 60 anos. Se você traz gente começando com 60 anos, vai cobrir? Sua assistência médica, como é que vai funcionar? Vai ter muita coisa que vai ter que mudar Você para precisa revisar. esse país que vai mudar. Você precisa revisar. E você olhar só para um ou só para outro, e primeiro que você esquece do grande meio, que é quem está ali também sendo pressionado, a gente tem que olhar para eles também. Mas a gente perde conexão, fica aquelas rusgas assim, geração nova. Quem nunca foi novo na vida? Né? Cometeu seus erros, tinha sua ansiedade, sua vontade de conquistar o mundo, fazer diferença. E eu preciso fazer gestão de conhecimento. Eu preciso pegar esse conhecimento que está na turma aqui, porque uma hora vão se aposentar, ou vão abrir a consultoria deles, eu não posso deixar o negócio parar. Eu acho que esse é um grande ponto, assim, porque independentemente de geração, poucas são as empresas que fazem gestão do conhecimento. A gente sempre fala muito eu preciso reter as pessoas. É legal, você fala, poxa, eu vou ser valorizado, a empresa não quer me perder. Mas o fato é, pensando na cadeira, uma hora ela vai me perder, porque eu fui promovida, Você faz parte da porque vida. eu saí da empresa, porque eles me demitiram da empresa, porque eu morri.
porque o marido foi transferido, eu quero ir embora. Por qualquer eu que seja o motivo, perdi uma hora eu vou sair daquela cadeira. Então, assim, eu preciso garantir que o que a Luciana sabe Alguém sabe. está escrito. Alguém pode saber. Exatamente. E que é replicável, não para simplesmente pegar e falar assim, não, a Luciana disse uma vez que vai ser assim, escreveu aqui, então tá fixado na pedra e nunca mais se mexe. Não, não, não. É para minimamente o próximo que sentar na cadeira conseguir dar uma sequência e aí desafiar para dar um passo além. Isso aí a gente vai também muito nos processos, nas metodologias, no controle de qualidade dentro das organizações, que as grandes organizações estão preocupadíssimas, as pequenas talvez nem tanto, porque não dá. É a verdade que o empreendedor pequeno, quando a gente fala muito aqui para o microempreendedor, para o empreendedor pequeno, ele fala isso aí é muito utópico. E às vezes é mesmo, né? Ainda mais quando a gente fala assim, diretoria de RH, diversidade e inclusão, uma empresa tão grande. Me explica o que é que se faz dentro de um departamento de diversidade e inclusão para uma menina de 10 anos. O que é que eu faço quando eu tenho uma empresa que eu já estou preocupado com a diversidade e inclusão? Porque a gente ouve muito falar das mulheres, a gente sabe que é um dos ODS da ONU, as mulheres, os cargos das mulheres, cargos de gestão para as mulheres. Lá em Portugal, o nome é Mulheres e Miúdas. Aqui eu acho que é Mulheres e Crianças, deve ser uma coisa assim, né? Mulheres e Miúdas na gestão. E os negros, as classes desfavorecidas. Como é que você vê isso e como é que a gente explica isso para uma criança de 10 anos? Porque tem muita gente que não entende o que é diversidade e inclusão, tem muita gente que acha que é balela e tem muita gente que nem sabe, que às vezes quer saber mais, quer se aprofundar e entender, pô, essa empresa é uma empresa super preocupada, já tem uma pessoa de diversidade e inclusão ali dentro. Nem todas podem, como é óbvio, Sim. não é? Nem todas podem. Mas assim, as que podem, as que querem, explica pra gente o que é que você faz lá dentro com esse cargo tão chique, esse nome tão chique, que é diversidade e inclusão. Eu acho que um primeiro conceito importante de esclarecer o que é diversidade. E às vezes fica tudo uma sombra, às vezes tem um preconceito já na própria palavra de diversidade. Assim, vou trocar ela por múltiplo. A gente é múltiplo. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou tia, eu sou profissional, eu sou atleta, eu sou estudante. A gente é um monte de coisa. Eu não estou atuando com todos esses papéis ao mesmo tempo. Então, cada hora eu vou variando, dependendo com quem eu me relaciono, eu estou num papel diferente. E não é, duas caras. Não, são os papéis que nós temos. Claro. E isso começa a ser um pouco da diversidade. Então, cada uma dessas características vão formando um ser que é único. Então, tem horas que a gente vai falar assim, somos mulheres. Então, a gente vai juntar todas as mulheres aqui, os homens ali, o intersexo ali e pronto, temos as categorias. Agora, vamos falar assim, quem é branco? Misturou tudo. É outra característica. Então, gente que está aqui, gente que está ali, gente que está ali, vai se misturar, vai fazer um outro grupo. O branco, o preto, o pardo. E agora a gente quer falar, quem é casado? É outra configuração. Então, assim, a gente fala, vou discriminar por causa disso ou por causa daquilo. A gente é um pouco de cada. Então, eu não posso ignorar esse outro lado das pessoas, porque quando eu ignoro, eu perco a oportunidade de ter uma perspectiva diferente, algo que vai contribuir para uma solução que talvez aquele grupo mais homogêneo não consiga chegar, porque não tem a percepção. Então, assim, até um cuidado, quando a gente fala do lugar de fala, é super importante, mas a gente tem que ter as outras perspectivas, porque as pessoas que estão do lado de fora daquela característica em específico, elas também percebem. Algumas ignoram, outras percebem e sentem a dor e querem ajudar, então por que não ouvir? Aí, então, explicando um pouco da área, é uma área que ela tem como, assim, ela quer conhecer o que são essas multiplicidades aqui dentro e ajudar as pessoas a se sentirem confortáveis para falar sobre elas. Não é vergonha, não tem que ter medo, faz parte da vida, é natural. E por ser natural, eu tenho que conseguir conviver com respeito. Não preciso aceitar, eu preciso respeitar as pessoas, porque somos seres, né? Somos seres humanos, somos animais, tem um ambiente, a gente tem que respeitar, é isso. Então, é uma área que ela tenta fazer esse meio de campo, conhecer um pouco mais de
quais são essas características, como elas estão se agrupando aqui, onde que ainda existe algum ruído e tentar diminuir esse ruído para que as pessoas consigam trabalhar mais juntas. É um desafio e canto, né? E essas pessoas que, quando são mais conhecidas e se autoconhecem, e essa diversidade vira uma coisa mais natural e uma coisa de se respeitar, você acha que elas entregam mais, têm uma performance melhor no ambiente de trabalho? Sim, elas entregam mais. Existem alguns estudos, né, que vêm avaliando isso. O fato da gente ter um bom autoconhecimento e se reconhecer nessas multiplicidades já abre um pouco a cabeça para o que está acontecendo no entorno. Então a gente presta mais atenção e quando a gente presta mais atenção a gente consegue ser mais crítico em relação àquilo que é bom e aquilo que é ruim e contribuir mais. E aí a gente agrega com isso na colaboração, porque eu passo a perceber coisas que eu não percebi. E aí, quando eu percebo, eu trago isso. Eu falo assim, e se a gente fizer dessa maneira? Ó, tem ali um determinado problema, mas a gente nunca observou desse ponto de vista. Que aí pode ser que a gente ache justamente a solução que não estava sendo possível. Então, ter esse autoconhecimento, se reconhecer nessa multiplicidade, ajuda muito. Autoconhecimento é um desafio diário para todos nós. Indivíduo e empresa, né? E sociedade. É uma coisa que eu fico me perguntando todos os dias. Inclusive ontem eu recebi um brinde de uma loja de brinquedos e são as cartinhas do autoconhecimento. Eu nem vou te dizer que eu vou te mandar porque suas filhas já estão mais velhas. A minha tem 5 anos e é assim: como você se sente quando o seu coleguinha te pediu um lanche e você não quis dar? São assim, perguntas que vai lá mesmo na criança, dentro do conhecimento, né? E assim, qual é o lugar que você mais gosta de estar? Aí a minha filha, eu gosto de estar com a minha família. Quando você fica com muita raiva, o que é que você sente no seu coração? Então assim, as pessoas já estão preocupadas em colocar esse autoconhecimento, né? As grandes... É uma indústria de brinquedos, eu já não me lembro o nome do brinquedo, mas assim, preocupadas em colocar isso nas crianças também. Porque as crianças que têm esse autoconhecimento vão se formar adolescentes e jovens e adultos mais preparados, né? A verdade é essa, porque a gente não se conhece. Com certeza. Você vê gente mais velha, gente mais madura e fala, gente, eu não tô acreditando que essa pessoa tá tendo esse tipo de comportamento. Ela não é capaz de controlar ela não tem esse conhecimento dela própria para agir e para controlar as emoções dela e para ter equilíbrio emocional. É tanta coisa que a gente tem que gerir, mas a gente vê muita gente no ambiente de trabalho que não sabe fazer isso. Exatamente. E é um desafio para as organizações, porque assim, a gente acha que esse para casa já deveria vir pronto. Quando não vem, não é, Lu? Não vem. E aí? Como é que a gente faz? Quando a gente não tem essas pessoas que têm esse autoconhecimento apurado e que isso represente uma coisa boa dentro das organizações. Quando isso é o contrário, as pessoas não se reconhecem, as pessoas não conhecem as suas forças, as pessoas não conhecem as suas fraquezas. Como é que as grandes organizações lidam com isso? Seria ótimo se todo mundo fizesse terapia desde né? criança, né? Você devia fazer parte do pacote do Estado, do INSS. Tem que fazer parte. O que acaba acontecendo quando as pessoas não se reconhecem, e aí a gente tem visto, eu acho que ganhou um pouco mais de força depois da pandemia, a questão da saúde mental, né? As pessoas, elas estão mais sensíveis, para esse aspecto, elas começaram a prestar um pouco mais de atenção, mas sem preparo. Então, Sempre o quê? sem o preparo. Sim. E aí você vê elas se desequilibrando mais facilmente. A nova geração muito ansiosa, muito agitada, sem saber expressar tudo aquilo que está pensando, que está sentindo e sofrendo com isso. Eu acho que a empresa ela consegue contribuir muito com isso ao longo desses anos, porque vem trazendo informação. Então, você vê que hoje em dia, você tem em vários sites de grandes empresas, de organizações, dicionários explicando alguns termos, que aí o pessoal fala assim, torce o nariz e fala assim, então não posso falar tal coisa? Não, você pode, mas se você conhece uma alternativa que não machuca o outro, por que não? Né? Então você começa a ter um dicionário que te traz umas palavras, você começa a ter um outro que te explica alguns termos que até então a gente não conhecia e que ajuda as pessoas a se reconhecerem, né? Os outros, ou às vezes nós próprios. Então, o quanto é importante o trabalho da empresa
para isso, porque a gente vai esclarecendo esses conceitos, a gente vai tornando as pessoas mais preparadas para elas. Se a gente não prepara, a gente tem o quê? Empresas cada vez mais tóxicas, com ambientes, às vezes até restritivos. Então, assim, empresa que sequer permite um canal de ouvidoria para tentar tratar esse tipo de coisa. Mas hoje a gente já começa a observar as empresas, principalmente as de grande porte, que acabam tendo um pouco mais de estrutura, com departamentos bem formatados, com processos bem organizados, por exemplo, para acolher uma denúncia, para investigar e garantir o sigilo do denunciante. E para as empresas menores, sim, é um pouco mais difícil, mas é possível, porque ainda assim você não precisa ter um departamento de uma diversidade. acessibilidade, né? Você precisa ter uma acessibilidade e você precisa ter pessoas interessadas. Sim. Se você tiver uma pessoa interessada, não importa de qual área, não, porque a diversidade ela não é de RH, ela é do ser humano. Então, onde é que em qualquer área que você tiver alguém interessado nisso e der espaço para puxar, Sim. consegue fazer a transformação. Eu gostei dessa. A diversidade não é do RH, a diversidade é do ser humano, né? Então, assim, não é só uma responsabilidade do RH em si, é uma responsabilidade da organização como um todo, e isso deve começar pelas lideranças, é claro, né? Sim, assim, as lideranças vão disseminando isso. E quando a gente tem lideranças ou preconceituosas ou mal instruídas, talvez, porque assim, a gente fala muito do assédio moral ou sexual, às vezes foi esse comentário que você fez, a pessoa não sabia sequer que estava assediando alguém com um comentário, talvez, Sim. ou com um gesto que antigamente, às vezes dentro das organizações, se fazia e era natural. Valorizado, inclusive. E era valorizado, inclusive. Por exemplo, em Portugal, as pessoas há patrões que gritam dentro das organizações que, assim, para eles, é assim desde sempre. É assim desde que o mundo é mundo. E eles não sequer se atualizaram de que, assim, a gente não grita com ninguém, muito menos dentro das empresas. Então, assim, isso não tem que vir só do RH, né? Gostei de aprender essa. Diversidade é para todo mundo. Então, assim, todo mundo pode ajudar nisso, independente do tamanho da empresa. Principalmente quando tem muitas gerações lá dentro. E a gente tem passado por isso cada vez mais, né? A mistura de geração. Os cabelos brancos, os muito jovens, os muito modernos, os mais ou menos, os mais antigos, que todo mundo tem como contribuir, todo mundo contribui de uma forma ou de outra. Mas assim, o meu maior desafio é realmente com a galera mais jovem. Mas assim, eu também tenho uma filha pré-adolescente e eu tenho que aprender a lidar com isso. Mas dentro das organizações, o que é que eles buscam? Como é que a gente faz para atrair essa galera? Porque a gente tem que atrair, porque como você falou, o país vai ficar velho e a gente vai ficar velha. Como é que a gente faz para atrair essa galera? Para entender essa galera? Porque assim, eu tenho que entender, eu tenho que comunicar com essa galera. Eu tô vendendo pra essa galera no Instagram. Essa galera vão ser os diretores de amanhã, vão ser os compradores de amanhã, não é? Atrair, comunicar e depois retê-lo. Qual é o segredo? Me conta esse segredo. Vou pensar, não vou nem falar de gerações, vamos falar das pessoas mais jovens, independente de que ano que isso aconteceu. Vamos pegar um programa de trainee, uns anos atrás, e que as empresas estruturavam, falavam assim, não, o trainee é a pessoa que a gente tem que trazer bombada, aquele perfil super power, não sei o quê. E aí a gente ia no mercado fazer todo um processo de seleção extremamente longo, trabalhoso, e a gente trazia os jovens ali com um olho brilhante. Então, alguns tinham trabalhado, mas a maioria nunca tinha trabalhado, tinha formação, tinha viajado o mundo, falava 2, 3 idiomas. Então, potencial, né? Alto potencial. E aí a gente vende o mundo. Fala assim, a hora que você chegar aqui, vai ser assim, vai ser mil maravilhas, a gente vai te dar todo um treinamento. Ter tudo. Aí a gente realmente vai lá e faz. Então, um programa de treinamento super bacana, põe um job rotation, mas não expõe a pessoa numa atividade mais delicada, para tomar uma decisão. Quando chega com uma ideia, a gente bloqueia, não deixa inovar. Tenta trabalhar uma sugestão, uma coisa um pouquinho diferente, não passa. Aí a gente olhava o quê? A taxa de desligamento de trainee era altíssima. A gente investiu uma grana para fazer um processo seletivo, trazer gente de altíssimo potencial, e eles não chegavam a ficar 1 ano e meio. Porque o que eles queriam, vocês não entregavam.
a gente deixava faltando. Então, assim, não é só treinamento. O treinamento, ele é importante. A capacitação, ela é importante. Mas as pessoas, elas querem, todo mundo quer ser visto, quer ser ouvido, quer ser considerado. Eu vou lá e crio um super perfil e não dou espaço. Ah, mas não tem maturidade. Tudo bem, vamos mentorando. Não deixa fazer sozinho, mas dá um espaço para sugerir, você ajuda a polir, para construir. Isso independente da geração. Agora a gente traz a geração, entrando, né, com a geração, aí tem um pouco mais de diferença com habilidades de tecnologia. Mas aí a gente tem que sempre tomar o cuidado. Não é porque é uma geração que é tudo igual, né? Tem característica que é da fase da vida. Sim. Né? Estou saindo da escola, da universidade, estou entrando para o mercado de trabalho, estou entrando numa vida adulta, então tem característica que é da fase da vida, tem característica que é da geração e tem característica que é do ser humano, daquela pessoa em específico. Então eu não posso generalizar tudo. Então sim, eles têm uma habilidade maior com tecnologia, provavelmente a maioria da geração nova tem. Mas todo mundo? Não. O pessoal que teve menos acesso à tecnologia desde de criança, provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade até se inteirar. Então, eu acho que assim, para a gente atrair, eu tenho que repensar muito o que eu tenho dentro. Será que o que eu ofereço está de fato alinhado com o que eu quero? Eu vou trazer essas pessoas porque eu preciso trazer. Mas eu vou entregar o que eles precisam para fazer o que eu quero? E normalmente a gente não olha isso. A gente desenha um programa lindo no papel, que não encaixa. Eu vou entregar o que eles precisam para fazer o que a empresa quer. Para que eles me façam eles entreguem o que eu preciso. Não é difícil. Ou seja, a preocupação não é só com quem a gente traz. Vou fazer um mega programa de trainee, vou botar os melhores, falam inglês, francês, alemão, passou 2 anos estudando em Harvard. Mas o que eu estou entregando para ele me entregar, e esse meu sonho de consumo dentro da organização é suficiente para motivá-lo? Exato. E aí, vamos um pouquinho mais longe. É difícil para as organizações também. Agora, não só olhando pelo lado da geração que cria essa expectativa, mas pelo lado das organizações que também não foram preparadas para chegar nesse nível. Sim. Porque a maioria das organizações, a gente não tem um tempo de, se prepara para tal coisa, as coisas vão evoluir, vocês vão ter 5 anos para se preparar para quando essa galera jovem chegar aqui. Não, já está aqui. E a bomba está na mão dos gestores, dos líderes, né? Como você. E assim, eu esqueci o que ia falar. A gente tem uma... Eu vou voltar, eu vou lembrar. A gente segue aqui, depois eu lembro o que eu ia falar. Mas tem uma questão de gerações aqui, assim, que a gente tem que aproveitar. Porque é isso. Eu ajo dessa maneira, não só com o jovem. Se a gente parar e pensar, eu estou agindo assim com todo mundo dentro da organização. Eu estou pedindo, mas não necessariamente eu estou entregando o que eles precisam para executar. A diferença que eu enxergo é que as gerações, por exemplo, os baby boomers, eles entravam numa empresa, eles eram muito mais sim ou não, né? Aceitar muito a hierarquia, desafiar menos. Aí vem as outras gerações, elas começam a desafiar um pouco, e essa desafia muito, né? Tem vários deles que chegam e não concordam com esse modelo. Então, acho que a grande diferença é essa, o quanto cada geração desafiava, mas o ponto é o mesmo, o quanto que a gente, como organização, está conseguindo ouvir as pessoas para entregar aquilo que elas precisam. E aí eu vou fazer até um paralelo. Eu demorei um pouquinho, eu adoro filmes e séries, acho que é uma ótima ferramenta para aprender. Eu demorei um pouquinho para entrar numa série que chama Severance, ou Ruptura, que está agora disponível, acho que é Apple TV. E é muito bacana, porque ela faz uma crítica ao ambiente corporativo muito boa, em relação à cultura, a reconhecimento, a brand severance, são os brindes, né? A gente fica ali fazendo um reconhecimento através de pequenos mimos, né? E
E eles trazem de uma maneira que você olha e fala assim, nossa, a gente infantiliza demais as pessoas. Mas você acha que isso é uma coisa também do país? Não, não acho que é do país, não. Eu acho Que é do que ser é humano. modelo, até porque a gente está sempre observando as grandes empresas. Então, uns anos atrás, não saiu lá, a Google agora fez tudo colorido, tem escorregador, tem café da manhã, o dia inteiro é livre, você pode, você tem Tem mesa de sinuca, tem tudo. agora é a máquina do Será que é sino. isso que faz a diferença na vida das pessoas? Ou eu tô dando um agrado para distrair elas de alguma coisa, daquilo que é de fato importante, e aí elas vão fazendo, vão vivendo sem perceber. E a série, ela traz isso, assim, de uma maneira gritante pra gente. Vou assistir a série pra entender. Bem Não legal. é fácil. Lu, mentoria. Eu sei que você gosta dessa área também, faz isso por prazer, não é? Para desenvolver as outras pessoas. Pelo que você me disse que é uma pessoa que gosta muito de estudar e de aprender, provavelmente é uma pessoa que gosta muito de ensinar também. Sim. Como é que funciona isso dentro das organizações hoje? Você consegue naturalmente no dia a dia mentorar as pessoas? E as pessoas já conseguem ver isso como um benefício mesmo, né? Aquela mentoria diária, porque eu tô ali, eu tô aprendendo com ela é uma referência para mim. Como é que você faz? Consegue fazer isso? Consigo. Mas aí é que tá, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? Porque você trouxe, acho que um ponto que é muito importante. Para a pessoa ensinar, ela tem que estar disposta a aprender. E aí, assim, a gente ouve falar de mentoria reversa, que é até meio engraçado, porque assim, não existe mentoria reversa. A mentoria é a É mentoria, mentoria. porque você está ensinando e se você de fato é alguém que gosta do tema, você também está aprendendo. Então, isso é troca natural, né? Faz parte do Até processo. porque tem sempre alguma coisa que você sabe que eu não sei. Exato. Tem sempre alguma coisa que é um uau para você, mas para mim eu faço com muita facilidade. Você teve uma vivência que eu não tive. Sua experiência é diferente. Pode ser que a gente esteja falando do mesmo tempo, mas você viveu de um jeito, eu vivi de outro. Eu falei assim, porra, é complementar, Claro, claro. né? Então, Como é que você faz isso no dia a dia com Eu- sua equipe? eu gosto muito de fazer, então... Você tem um ritual, hora da mentoria? Tenho. Isso vai naturalmente? Dá umas dicas. Então, eu já tentei um pouco de cada, eu acho que eu faço um pouquinho de cada. Com a minha equipe atual, eu tentei fazer um pouco mais formal, porque às vezes as pessoas, elas sentem a necessidade de perceber, olha, eu estou te dando feedback. Olha, isso é uma mentoria. Às vezes a gente precisa deixar claro. Momento para isso. Então, eu fiz com a minha equipe, por exemplo, o ano passado, comentei com eles, eu fui falando um pouco sobre propósito e tudo mais, desafiando eles, perguntando quem é que tem, quem é que não tem, se eles gostariam de fazer, trazendo alguns materiais para eles para ajudar eles a pensarem sobre isso. E aí, conforme a gente foi avançando no tema, eu falei assim, vocês gostariam de falar sobre carreira de uma maneira um pouco diferente? Ao invés da gente só botar no papel ali um PDI, a gente conversar um pouco mais sobre isso? Ah, não quero. E aí, então, comecei a marcar horários, 1 hora por mês com cada um deles. Específica, fora o one-to-one do dia a dia, a gente tinha um horário ali específico para falar de mentoria. E daí eu comecei a conversa com eles entendendo quais eram as expectativas que eles tinham de carreira, expectativa de vida, entendendo quais eram as ideias, que eles imaginavam que seriam os caminhos. A maior parte das pessoas não tem ideia de onde elas querem chegar, de que caminho elas precisam seguir, se isso é um negócio fixo, pode ser flexível. E aí tem autoconhecimento. Né? E aí uma vez que com cada um deles eu fui captando um pouco disso, aí a gente foi discutindo de que maneira que dá para aprender. Então, e se eu te colocar numa reunião com um corporativo assim, assado, para você não só desenvolver seu inglês, mas para você mostrar o trabalho que você está fazendo, e aí você pega a perspectiva lá de um outro país e você também consegue se projetar internacionalmente. E se a gente trabalhar esse livro e um vídeo? Então, para cada um acabei fazendo um pacote de ações ali, e depois os outros meses era mais acompanhando. Tá conseguindo fazer?
Tá percebendo alguma diferença? E é interessante, porque todo mundo se mostrou no início muito aberto à mentoria. Mas uma coisa é falar e outra coisa é fazer. E aí você vai vendo a diferença dos grupos, né? De cada uma das pessoas. Então, tem pessoas ali que se engajaram super desde o início. Cada uma das palavras que a gente ia conversando ali, não é só o que a Lu falou, mas o que saía na conversa. Não, eu estou pensando aqui, acho que dá para fazer mais isso. E coloca em prática e vem e pergunta. E, olha, tá dando certo? O que você acha? E testa, sabe? Tem aqueles outros que vão, mas vão um pouquinho mais devagar. Eu vou escolher esse daqui só, depois eu vejo se eu vou fazer o outro. E tem gente que simplesmente ignorou. Fez a conversa e cada vez que você vai perguntar, não deu tempo de fazer ainda. Não deu tempo de fazer ainda. Mas e aquelas suas expectativas? Não, depois eu vou ver. E ainda um sentimento de que eu não consigo evoluir na carreira. Mas cadê as suas... então, mas eu não consigo fazer isso agora. Então tem um pouco para cada um. E eu já tive outros momentos em que eu fiz isso de uma maneira muito mais informal mesmo. Ali no dia a dia, prestando atenção em cada um deles, vendo como é que... nas conversas, quando a gente vai almoçar, quando vai para Já é uma mentoria gratuita. E aí vai surgindo alguma coisa e vai direcionando por ali. É que a mentoria é um pouco como uma terapia. As pessoas dizem que querem, dizem que é caro e não tem acesso, mas as pessoas têm que estar disponíveis também para fazer aquilo. A terapia não é uma coisa simples, você tem que estar aberto para falar de coisas que às vezes você não quer falar, você foge daquilo. E a mentoria é a mesma coisa. Você vai perguntar, e aí, você fez o seu plano de ação do ano? Não, mas veja bem, mas eu não tive tempo. Não, mas e aí, você fez o seu plano da meia maratona? E aí, você fez o seu plano de sua análise SWOT? Não fiz. Porque é difícil. É difícil. E porque a autocrítica também é muito precária, né? É difícil a gente se criticar e é difícil a gente colocar no papel. E a mentoria vai muito nisso. Onde é que você tá? Onde é que você quer chegar? E vamos traçar aqui um plano para isso. Então as pessoas correm. Dá trabalho. As pessoas correm do trabalho, porque é muito bonito no Instagram. Faço uma mentoria, é muito bonito dizer, eu faturava 5.000, agora faturo 50, mas assim, no dia a dia e nas ações, para sair do ponto 0 para o ponto 50, dá muito trabalho, né? Mas eu adoro a mentoria, eu acho que a mentoria é uma ferramenta, assim, de muita potência nas pessoas. Faz. E quem puder e quem tiver, tem muita coisa também gratuita, tem muitos grupos. Eu queria também que você faça um pouquinho do WIN, que é o grupo do WIN, como é que chama? Woman Mind. E se tem mentoria lá, e se as mulheres que não têm essa, é muito caro, eu não consigo fazer mentoria. Tem mentoria gratuita, as pessoas têm acesso a isso, Lu? Fala sobre tem sim. A Woman in Mining, então, as mulheres na mineração, né, é uma associação que já tem 5 anos. Aqui no Brasil, ela tem outras unidades em outros países também, independentes, mas que colaboram muito entre si. Então, a gente tem várias ações. Uma delas é justamente a mentoria. O ano passado, a gente já dobrou o número de pessoas mentoradas e a nossa expectativa é aumentar mais ainda esse ano. Então, a gente faz toda uma captação de voluntários, porque é gratuito. E as mulheres têm que ser da mineração? Tem que ser da mineração. Tá. Para essa mentoria da Woman in Mining, tem que ser mulheres da mineração. Tanto as mentoras quanto as mentoradas. Sim. Para entender o ambiente, não é isso? A ideia de vocês é que as pessoas que estejam lá troquem ideias, que estejam naquele ambiente e acelere, né? Para a gente acelerar o crescimento das mulheres da mineração. Legal. E aí o interessante, o ano passado, a gente abriu para que os mentores, antes eram só mulheres, o ano passado a gente abriu para que homens também pudessem ser mentores de mulheres. Legal. Então, assim, tem trazido um resultado muito positivo, um grande interesse e, de novo, a gente espera aumentar. Mas existe também, por exemplo, o Instituto IVG. Ele não é vinculado a nenhum segmento de mercado. Vacelo Godoni. E elas já estão, acho que na sétima temporada de mentorias gratuitas. Tem que ficar atento ali ao site, elas abrem a inscrição, é muita gente interessada, elas têm aumentado também o número de voluntários como mentores, e aí tem uma mentoria geral para mulheres e tem uma mentoria específica para mulheres na liderança de RH, que é o delas para elas. Então tem crescido muito, 100% gratuito.
No caso do IVG, as mentorias, a mentoria em si ela acaba acontecendo online, então tranquilo, mas elas fazem alguns encontros para, por exemplo, esse delas para elas, com diretoras com liderança de RH, fazer os encontros presenciais com mulheres CEO. Legal. E aí a gente tinha que se deslocar para São Paulo, mas eu sei que elas já estão discutindo talvez flexibilizar isso para alguns outros lugares do país. Então, assim, essas são algumas. Existem várias outras instituições, associações que fazem esse trabalho. Ah, mas é só para mulher? Não, tem para homem também. É que a gente está puxando a brasa para nossa Exatamente, mas existe. Legal. Ser mentora também não é uma coisa simples, é uma coisa que requer muito tempo. Tanto, eu falei do mentorado, que às vezes ele fica com medo e fica achando que vai ter trabalho. Sim, tem trabalho, mas mentorar alguém também é uma coisa muito séria. Porque assim, você precisa se envolver não na vida da pessoa, mas assim, no que a pessoa quer aprender, onde é que a pessoa quer chegar. Eu já fui mentora voluntária também de uma universidade lá em Portugal e assim, dá muito trabalho. A gente que se preocupa com as coisas, a gente não faz com levianidade. Você tem que estudar a vida da pessoa, você tem que entender onde a pessoa quer chegar. Às vezes a pessoa está passando por um momento pessoal muito difícil e aí você não pode entrar nessa seara. Eu, por exemplo, não sou psicóloga, tem coisas que você tem que procurar um psicólogo, porque aqui, né, eu tenho o meu limite aqui, eu também tenho os meus problemas que eu falo com a minha psicóloga. Então, parabéns por essa trajetória de ser mentora gratuitamente. Eu imagino que você deve estar ajudando a muitas mulheres. Parabéns pelo projeto. A gente teria aqui um dia para falar de muitas coisas, mas nosso tempo já está acabando. Aliás, já acabou. Daqui a pouco a gente recebe um sininho ali do Kevin. Eu queria agradecer muito o nosso papo, dizer que conte com a Lusa para esses encontros, para esses eventos. É muito bom ver mulheres assim como você dando voz, assim, a nós. E ser uma pessoa assim, tão acessível, que fala tão calmo e que mostra para as mulheres que a gente não precisa gritar, que a gente não precisa se masculinizar, que tem espaço para todo mundo, né? E que tem muita mulher aí que às vezes está ali quietinha no canto dela, que ainda não percebeu que ela é tão potente, o protagonismo dela, viver esse protagonismo. Então, procurem as mentorias gratuitas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Procura o IVG, tem gratuito. Ah, mas eu sou da mineração. Então procura o IM, fala com a Lu, que as pessoas estão ali disponíveis, né? Pode acessar a gente. Quer falar, tem um site, tem um LinkedIn do IM. Eu não vou saber de cabeça aqui agora, não. É WIM. WIM. Tem um Instagram. Tem o Instagram, WIM Brasil. A gente pode colocar depois. Isso, eu passo para você direitinho, a gente coloca lá. É o WIM Brasil. Ótimo. E o outro é o Instituto Vacelo Godoni, IVG. Boa. A gente recebeu uns pastéis de Belém fazendo jus à origem da nossa empresa. Eu queria que você aproveitasse para experimentar. Eu vou agradecer. O nosso fornecedor dos pastézinhos é a Casa de Maria Sabores Tradicionais Portugueses. Obrigada por esse mimo. Obrigada a todos pela audiência. Um beijinho e até mais. Obrigada.